Olá pessoas lindas, abençoadas, sejam todos bem-vindos, eu sou Cris Cole e nesse vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre algo muito importante e vocês sabem que aqui no canal eu sempre falo mais da parte espiritual porque pra mim é onde faz tudo sentido, gente. Eu creio que muitos de vocês também já chegaram nessa conclusão. Estamos aqui com a nossa gatinha de volta, ela nem apareceu direito. Linda, ela vê que eu tô gravando e já vem aqui ficar pertinho, né? Então, gente, eu tava assistindo um vídeo, por isso que eu vim gravar esse vídeo aqui pra vocês. Nem era algo programado, mas eu falei, eu tenho que levar porque é mais uma confirmação de Deus em relação a esse transtorno de personalidade. Eu sempre falo aqui que eu creio que alguém com esse transtorno, que eu não creio ser transtorno, vocês vão entender já já. Entraram lá na psicologia, na psiquiatria, na ciência e deram esse nome porque a psicologia não vai poder falar do lado espiritual. Pode falar que são ímpios, joio, filhos do diabo, não tem como, né? Então tem que pôr um nome e aí encontraram narcisismo, sociopatia, psicopatia, tudo no cluster B ali, nos transtornos de personalidade. Interessante que de todos os transtornos que existem naquele DSM-5, que são muitos, todos os problemas lá, né, mentais, na área emocional, nenhum deles vai no caráter, né? Mas os do cluster B são os especiais nesse sentido, né? E é por isso que eu digo que eles que deram esse nome bonitinho para parecer que é um transtorno, pra gente ficar tendo empatia por eles, tentando salvá-los, porque tadinhos, foi um trauma na infância. Isso já saiu de cogitação, no meu ponto de vista, porque não existe desculpa, tá? Porque todos nós passamos por traumas, então isso é uma escolha do caminho que você vai a seguir. O que acontece, eu creio, é que nesse momento de dor que todos nós passamos, muitos acabam se revoltando contra Deus, colocando a culpa nele. Se isso aconteceu, então Deus não é bom, Deus não existe, e aí a pessoa acaba se entregando para as trevas. Muitos em busca de suprir, de preencher esse vazio, essa dor, acabam se entregando, achando que é um melhor caminho para eles, que no caso, esse vídeo que eu assisti, eu já vou passar aqui para vocês mais informações, ele explica sendo os que são passivos, né? Que eles estão seguindo a Satanás, fazendo a vontade de Satanás, mas não totalmente conscientes de que estão fazendo isso, né? Eles estão perdidos, vamos dizer assim. Já existem os outros que fazem essa escolha totalmente consciente, sabem que é Satanás, que é o mal, e decidem segui-lo e fazer a vontade dele por livre e espontânea vontade. Esses são os ativos que ele explica. O nome dele é Gabriel Estevão, ele escreveu um livro, ele foi resgatado por Jesus das trevas, porque ele nasceu numa família onde, lá na África, é meio que cultural a pessoa já entrar nesse meio de magia negra, essas coisas que mexem com coisas das trevas. Ele não teve a escolha, né? Já com 2 aninhos ele já estava lá falando com o inimigo, vendo, já sendo ensinado, né? Tendo que ser vegetariano, tem todo um roteiro a ser seguido. Eu vou deixar os vídeos dele aqui para vocês assistirem, porque é muita verdade. E quanto mais eu assisto os testemunhos de pessoas resgatadas, né? De pactos com o diabo, que venderam a própria alma para ele, em troca de fama, dinheiro, enfim, todas essas coisas que é tudo ilusão. Ele engana muita gente, sim. Muitos estão lá e estão sendo enganados achando que isso que é o bom, que é o legal. Achando que Deus é ruim e Satanás é bom, porque ele faz isso. Outros já estão lá sabendo que é ruim mesmo, como eu falei, e estão se divertindo lá nas trevas, achando o máximo. Tem prazer nisso. Por isso que eu digo, gente, quando a gente vai falar que não tem empatia, a falha no cérebro, isso não existe. Não existe, eu digo. Lógico, atrofia, né? A pessoa não usa, mas o que que é? A pessoa vende a alma pro diabo, ele entra, ele toma conta, porque ele precisa de um corpo para agir, porque é um espírito, demônios são espíritos, anjos caídos. Então a pessoa
deixa o ódio tomar conta, entrega, vende a alma pro diabo, aí ele entra, a primeira coisa que ele faz é desligar, né? Desliga o amor, arranca o coração, para poder usar aquela vida, né? Porque senão, como é que a pessoa vai fazer maldade ao próximo, sendo uma pessoa normal? Normal eu digo, sem a influência maligna de Satanás. Porque essas coisas, esses poderes que eles, né, usam, de transportar a pessoa, de fazer essas coisas, desejar a morte, né? Quem é feliz, gente, não faz isso. Quem é feliz se alegra com a felicidade do outro e deseja a felicidade do outro. Essas pessoas são infelizes, são pessoas quebradas. E é muito triste porque eles acabaram escolhendo esse caminho. Mas você vê, esse testemunho desse rapaz é mais um exemplo de que é possível a pessoa ser resgatada se ela pedir e clamar por Deus, porque ele não entra na vida de ninguém sem a pessoa pedir, mas se a pessoa pede, ele entra sim. E ele, né, fez isso com esse rapaz, testemunho lindo, porque ele conta que numa das obras que ele foi transportado para fazer algo contra uma família, porque ele explica também que tudo que eles fazem, as trevas, o propósito deles é ir contra as coisas de Deus. É enganar, é manipular, é influenciar para que as pessoas não acreditem na verdade que liberta, que é a palavra de Deus, que não acredite em Deus, que não acredite em Jesus como Senhor e Salvador. Porque aí é mais fácil dele agir e as pessoas acabarem se perdendo. É isso que eles querem, que todos se percam. E nunca encontrem o propósito de Deus para a vida deles. Esse é o maior propósito deles. Outro dia, inclusive, eu vi um vídeo de um sociopata e ele falando que antissocial não quer dizer uma pessoa que não gosta de estar com outras pessoas. Embora eles também não gostem, eles não gostam nem deles, imagina de outras pessoas, né? Eles têm que se preparar e estar ali fingindo ser algo que não são. Mas ele diz no sentido antissocial. Eles são contra todas as leis, regras, tudo que é moral. Eles são contra, eles vêm exatamente para ir contra aquilo, para desfazer, para dividir, para destruir. Eles já vêm com essa natureza destrutiva. Por quê? Porque vem de Satanás. Eles são pessoas usadas por demônios, por Satanás, para fazer a vontade dele. E é isso que eu vejo que acontece com narcisistas, sociopatas, psicopatas. Inclusive, gente, eu não creio que nasça com isso, tá? Porque se todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mesmo que fosse maldição hereditária, porque existe, vai da influência na criação, já vem, né, com aquela coisa que já tem uma tendência para o mal, por conta das heranças espirituais, sim, eu creio nisso, mas que também Jesus, ele quebra tudo isso é quebrado lá, é rompido lá, mas eu creio que a psicopatia, que ela é um grau mais frio, calculista, que são pessoas que realmente não sentem praticamente nada, eles têm o grau deles, a hierarquia deles também lá nas trevas, os níveis, e eu creio que os que são psicopatas já estão nesse nível, que é o nível mais cruel deles, entre eles. Eu creio ser isso. Não tem como provar. Mesmo aí a ciência, ninguém faz um exame no cérebro das pessoas quando nasce para saber se a pessoa já nasceu assim. Que tem alteração? Tem. Eu creio que tem, tanto na dos narcisistas como na dos sociopatas, quanto dos psicopatas, como eu falei, porque eles não praticam, eles não usam. Desligado aquilo, porque quem está agindo ali na vida daquela pessoa, quem tomou conta, quem está mandando ali, é Satanás. Então ele faz o que ele quer, ele desliga o que ele quer, ele liga o que ele quer, ele fala para eles fazerem o que eles têm que fazer. São minions de Satanás. Esses seres aqui na Terra são usados, assim como eles usam a gente, eles também estão sendo usados por Satanás para usar a gente, para tentar, né, nos afastar de Deus, para nos influenciar para as coisas que são mentiras. E isso já está infiltrado na sociedade em todas as áreas. Vocês vão entender melhor nos vídeos dele que eu vou deixar aqui para vocês assistirem. Mas por que é tão importante eu trazer isso aqui nos meus vídeos? E para que as pessoas possam ter esse conhecimento do mundo espiritual mais profundamente. Porque assim você não vai mais
olhar para essas pessoas como você olhava antes, como se fosse uma pessoa como você, tá? Porque eles não são como nós, infelizmente. Eles estão sendo usados com a permissão, né? Mesmo que seja inconsciente, muitos deles acham que estão fazendo certo, estão sendo aí enganados. Existem muitos que são os que já sabem que estão lá e estão por escolha própria, estão de acordo com aquilo e é o que eles gostam de fazer mesmo. Independente de um ou do outro, quando vem nas nossas vidas é para roubar, matar e destruir. É para tirar a nossa alegria de viver, porque eles são pessoas quebradas, pessoas infelizes. E não há o que a gente possa fazer. Somente Jesus tem esse poder e a pessoa tem que querer. Esse testemunho desse rapaz, ele diz que, voltando, né, que eu comecei a falar, acabei não finalizando, ele foi transportado para ir nessa família, causar danos ali, ele mais outros demônios. E aí diz que chegando lá nessa casa, eles ouviram uma voz que é, né, Deus, Jesus falando: não toque, não chega perto, porque esses são meus, são especiais, são pérolas para ele. Esses são preciosos para mim, algo assim, eu não lembro exatamente como que ele falou. E aquilo chamou a atenção dele. E ele perguntou, né, para os outros: quem é esse? E eles falaram: nosso maior inimigo, Jesus, Jesus Cristo. E eles não conseguiram entrar ali naquela casa, eles tiveram que sair. Veja só como Deus cuida dos seus filhos amados. Eles tiveram que ir embora. E ali começou a surgir curiosidade nele. Quem é esse Jesus que é tão poderoso? Que é mais poderoso do que nós? Que é o maior inimigo? Ele não sabia até então. E ele explica que os demônios, que Satanás, eles têm poderes, como eu dei exemplo aqui, de ser transportar a pessoa para outra cidade, para outro bairro, para outro país. Quando eles estão possuídos, eles não sentem, porque eles estão através do espírito agindo ali. Eles não sentem a pele. Isso aí eu já tive confirmação de 2 pessoas, tá? Que já estiveram lá também e é assim que funciona. É tudo muito novo para muitos de nós aqui, porque o mundo espiritual é algo que a gente normalmente não vai muito a fundo. Eu sempre gostei, né? E é lá onde eu digo que estão todas as respostas. A palavra de Deus é a verdade que liberta. Então, uma vez que você sabe disso, gente, você lembra dessas pessoas e aí você começa a pedir para Deus te mostrar, e Ele vai te revelando coisas no mundo espiritual, abrindo seus olhos espirituais, coisas que somente com a revelação de Deus é possível enxergar, e aí você entende que isso realmente vem do diabo, que não é um transtorno de personalidade simples assim, um trauma na infância. Como que pode um trauma na infância? Como é que pode uma pessoa que nasceu, vamos falar aqui, eu creio que todos nascemos sem esse problema, como dizem aí, os psicopatas já nascem assim, eu tenho minhas dúvidas. Dizem, né, que narcisistas e sociopatas não nascem assim. Como é que explica uma pessoa que nasceu como nós, com capacidade de amar, de ter empatia, de se preocupar com sentimentos, né, se importar com o outro, com os sentimentos dos outros, simples assim, do nada, num trauma, apagou os sentimentos, bloqueia tudo e agora essa pessoa vira uma pessoa diabólica e começa a tentar destruir a vida dos outros, porque é isso que eles fazem. Eles levam a pessoa ao ponto da pessoa tirar a própria vida. Tá? Então, quando eles falam que é um trauma, tadinhos, eu tenho pena assim no sentido de que são almas perdidas. E sim, desejamos o melhor, porque é o que Deus nos ensina, a orar por nossos inimigos, porque eles são almas perdidas. Por conta dessa dor, se revoltaram contra Deus. Mas Deus está lá. É só eles chamarem que Deus está lá. Então, muitos deles, por conta dessa dor, do trauma, eles agora pensam que o mundo é horrível, Deus não é bom, ou Deus não existe. E aí eles têm que cuidar deles mesmos, porque senão quem vai fazer isso por eles? E aí eles pensam que eles são o próprio Deus da vida deles. E eles começam a criar essas coisas, e aí pronto, o ódio toma conta, o inimigo entra ali e faz a festa. Então, a partir de hoje, para vocês que talvez ainda não tenham esse entendimento nessa parte espiritual, eu creio que
você vai buscar um pouco mais, porque Deus sempre dá confirmação, não acredita só no que eu tô falando, não, tá? Vai na palavra, ora que Deus vai te falar diretamente e vê esse testemunho que eu vou deixar aqui. Eu vou deixar 2, tem uma outra moça também que hoje ela é muito usada por Deus, a Virgínia Arruda, que ela também fez 3 pactos com o diabo e ela explica o porquê, né, o que levou ela a fazer isso e como foi o resgate dela, né? É muito forte e é muito verdadeiro e eu não tenho dúvidas de que é isso que acontece com esses que chamam de transtorno de personalidade, que é a mesma coisa que na Bíblia chama de joio, os ímpios, os perversos, os filhos do diabo. Porque uma vez que você entende isso, você não vai mais sofrer em primeiro lugar, você vai dar graças a Deus por esse livramento da sua vida, porque não é de Deus, tá? Vem para te destruir mesmo. Quando eles falam as coisas que eles falam, quando eles fingem te amar, nada mais é do que o diabo se disfarçando de anjo de luz. Porque senão como é que ele vai voltar de novo ali e tentar fazer a obra até o fim? Porque da primeira vez não te destruiu, agora quer voltar para destruir de vez. Como é que eles vão fazer isso se eles não ganharem sua confiança? Como é que eles vão fazer isso se eles não falarem que te amam e que se arrependeram? Como é que eles vão fazer isso se eles não fingirem que eles também amam a Deus? E que é o inimigo que usa... Eles sabem que é o inimigo que usa eles, mas eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. E que aquilo é errado. Né? São escolhas, porque todos temos livre-arbítrio. Deus não nos obriga a segui-lo. Ele mostra o caminho. Esse é o caminho da vida. A pessoa quer ir para o caminho da morte, Deus sofre. Porque Ele ama todos e Ele não tem prazer na morte do perverso, e sim que todos se arrependam e sejam salvos. Por isso que nós devemos orar mais à distância, tá? Porque enquanto isso não acontecer, essas pessoas não vão te fazer nada de bom. Tá bom, gente? Eu espero ter ajudado do fundo do meu coração, porque é algo que é libertador. Nós não estamos lidando com pessoas como nós, tá? São espíritos, demônios que agem através dessas pessoas. O problema não é transtorninho de personalidade, é um problema no caráter, onde são pessoas que não possuem valores morais. Por isso que tudo se encaixa quando você vê na parte espiritual. Por isso que a pessoa não consegue amar, não existe amor ali. Por isso que a pessoa não tem empatia, por isso que a pessoa não tem compaixão. E a única forma, né, que se explica isso pra mim de uma maneira assim clara, é exatamente tudo isso que eu falei nesse vídeo. Porque se a pessoa não nasceu assim, como que do nada a pessoa apaga uma coisa, bloqueia os sentimentos, não tem como, a não ser com influência das trevas, poder maligno ali, agindo através daquela vida. Mas Deus é maior, tá? E que todos eles possam cair em consciência e ver que esse é o caminho da perdição, e que eles clamem também por Deus, pelo sangue de Jesus, que é o único que pode salvá-los. A todos nós, né? Mas no caso deles é algo mais profundo, é mais difícil, mas não é impossível. Assistam lá depois os vídeos que eu vou deixar aqui, porque é algo bem forte, impactante, vai só confirmar para vocês em maior profundidade tudo isso que eu falei aqui para vocês. Eu espero ter ajudado, beijos a todos no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!